E Hervor foi uma guerreira transgênero? Olá! Estamos aqui com mais um vídeo da série Neve Responde, apresentando aqueles temas polêmicos ou pouco estudados, ou que trazem muitos questionamentos, como o tema que nós estamos trazendo hoje aqui, que é justamente sobre uma obra literária, ou melhor, sobre uma saga islandesa, aquela saga que vai contar as histórias meio fantásticas, que trazem os monstros, que trazem as coisas mais estranhas, que é a famosa saga de Hervor. Sim, é sobre a saga que vai narrar a história dessa guerreira, os seus feitos, o que ela fez de interessante, a sua conversa lá com os mortos, que para quem tiver interesse na conversa da Hervor com os mortos, é só dar uma olhada no último volume da Escândia que você vai encontrar o diálogo da Hervor com os mortos. Então hoje nós vamos trazer aqui esse tema dessa guerreira, do que foi a Hervor. E ela foi o quê? Foi uma transgênero? Foi uma transexual? Foi uma travesti? O que é que a Hervor foi nessa obra literária? Porque nós temos que tratar as sagas como obras literárias. Com autor, sem autor, anônimo, não, é uma obra literária. E a Hervor é uma personagem literária. Então hoje nós vamos debater o que foi essa guerreira, como é que ela está delineada, descrita dentro dessa narrativa literária. Para quem não conhece a Hervor Saga, a saga de Hervor, ela vai apresentar para a gente a história dessa guerreira, da Hervor. Na saga, quando vocês vão ler a saga, ela vai apresentar ali duas Hervor. Uma delas morre em batalha, e essa morte de Hervor foi tema de muitos pintores, serviu para muitos pintores, ilustradores, mas essa já é uma outra história. Nós aqui vamos ficar lá com a primeira Hervor. A saga vai nos mostrar que a Hervor era uma menina e depois uma moça de um gênio muito difícil. Era geniosa que só ela. Ela maltratava os empregados, respondia, não queria aprender de jeito nenhum o ofício das mulheres da fiação, da tecelagem e de outros meandros do mundo feminino. Ela maltratava muitos empregados, batia, xingava, enfim. E num desses momentos, quando já ninguém mais suportava a Hervor, um dos empregados, cansado dos seus maus tratos, diz que ela é filha de um porqueiro. Aquele pai, aquela mãe, tão nobres, tão bons, ricos, com certo poder, não são os seus pais. Ela é filha de um reles porqueiro. Hervor se enfurece nesse momento e vai ter com os seus pais para saber se ela é realmente filha de um porqueiro. E aí o seu pai explica que não, que ela vem de uma família de nobres berserkers, que ela descende de uma linhagem de guerreiros. E é nesse momento que ela pede para sua mãe um pedaço de pano de linho, aonde ela vai esconder os cabelos. Veja, ela não corta os cabelos, a saga não vai falar que ela corta os cabelos, ela vai envolver os seus cabelos, esconder os seus cabelos, vai trocar o nome, ela vai adotar um nome masculino e vai adotar vestimentas masculinos e vai embora, vai partir para a pirataria, vai em busca da espada Tyrfingr, que pertenceu à sua família, e é aí que vai ter o encontro com os mortos, e aí vocês leiam a Escândia para saber sobre isso.
E ela vai empreender uma vida de pilhagens, de pirataria, de guerras, de batalhas, até que num determinado momento essa vida já não lhe serve mais. E aí que ela tira o pano de linho dos cabelos, deixa eles soltos, abandona o nome masculino, volta a ser Hervor, se casa, tem filhos e vai levar uma vida como a da sua mãe, a da mãe adotiva e de outras mulheres de sua linhagem. Em linhas gerais, esta é a saga de Hervor. Para entendermos melhor o papel que Hervor vai desempenhar na saga, a gente precisa entender um pouquinho alguns conceitos que é muita confusão, né? As pessoas confundem muito, até porque hoje há sim, ainda bem, uma grande fluidez de gênero, mas nós não vamos entrar nesse detalhe de toda essa grande fluidez de gênero, porque senão ficaríamos aqui um bom tempo. Nós vamos só definir conceitos bem básicos para poder entender a Hervor melhor. Transsexual é aquela pessoa que não se encaixa, não se sente confortável com o seu sexo biológico. Atualmente, desde a década de 1980, já é possível fazer a cirurgia, uma intervenção cirúrgica de mudança de sexo. Então, essas pessoas se submetem a esse procedimento cirúrgico, alguns chegam a usar próteses, fazem um longo tratamento para se sentirem confortáveis com o sexo que não era o seu sexo de nascimento. Elas precisam se sentir confortáveis, então elas fazem uma intervenção cirúrgica. Esse é o transexual, que vai mudar o seu sexo biológico. O transgênero é aquele que muitas vezes o sexo biológico não tem problema. Ela fica confortável com ele, ela está bem com ele, mas ela não se sente confortável com o seu gênero. Então ela vai mudar o seu gênero sem mudar o seu sexo. E o travesti, que também é uma outra categoria, muitas vezes o travesti acaba não modificando o seu sexo biológico. E em alguns momentos faz uso de medicamentos, de hormônios, para fazer algumas modificações biológicas, mas ela assume tanto um gênero como o outro gênero, de acordo com o que ela se sente mais confortável. Então isso foi em linhas gerais, muito simples, só para a gente agora começar a tratar da Hervor. A saga de Hervor vai mostrar para a gente que em determinado momento a Hervor vai adotar vestimentas e um nome masculino sem mudar o seu sexo biológico. Até porque na época em que foi escrito essa cirurgia, nem as cirurgias existiam. As cirurgias são muito recentes. Então, Hervor vai trocar o seu gênero. Ela vai adotar as roupas masculinas, o nome masculinos, modos masculinos, mas num determinado momento ela volta a adotar o nome feminino, as roupas masculinas femininas e volta para o seu gênero de nascimento, sem mexer absolutamente nada no seu sexo. Portanto, nós temos a Hervor como uma mulher que em um determinado momento de sua vida trocou o seu gênero, adotou o gênero masculino. Nas sagas, essa questão da adoção das roupas masculinas, ela é muito mal vista. Há algumas sagas que vão mostrar mulheres que vão adotar roupas masculinas, mas elas são mal vistas,
pela comunidade onde moram, elas vão morar isolada, ela é muito malquista, ninguém gosta dela, então é uma personagem à parte, que vive lá isolada, aquela mulher lá, aquela que se veste de homem, credo, não queremos saber dela. Então nós vemos que são sempre personagens marginalizadas por conta dessa adoção de roupas que não são adequadas ao seu gênero. E a Hervor, em um determinado momento, vai fazer isso. E para a gente pensar um pouco mais sobre essa questão dos transgêneros, né, na literatura e na história, a Hervor vai adotar, né, vestimentas em nome masculino e vai ter modos masculinos, porque ela vai ser pirata, vai ser guerreira. Nós temos 3 exemplos, né, históricos, de personagens históricas, que foram a Anne Bonny, a Grace O'Malley e uma terceira pirata que quase não aparece, o nome dela, que era companheira da Anne Bonny, que a Grace O'Malley é uma pirata lá da Irlanda, ela é pouco conhecida, hoje que ela está sendo revisitada, que em determinados momentos também teve que adotar indumentária masculina, não trocou o nome, mas a indumentária masculina e principalmente modos masculinos. Modos, elas podem ter nome de mulher, mas elas são piores do que uma horda de homens. A Anne Bonny, por exemplo, tinha o nome Anne Bonny, se vestia como homem e era um homem. Para quem assistiu a essa série Seven Seas aí, tem um determinado momento da série que eles estão numa estalagem, uma taberna no Caribe, e eles querem conversar com um homem, e os 2 piratas, né? 2 piratas armados. Aí ele tá lá em cima naquele quarto, vamos lá falar com ele, com a Anne Bonny de guarda. Não, é melhor a gente esperar aqui mesmo. Vejam só, homens fortes não vão atrás, porque é a Anne Bonny que tá lá, mostrando o quê? Que a ferocidade, né, essa questão da belicosidade dessa mulher é muito maior do que em muitos homens. De tanto que a Anne Bonny foi presa e ela só escapou de ser enforcada porque ela estava grávida. Então é a grande evidência de que ela era uma mulher por conta da gestação. Só por isso escapou da forca. A sua outra amiga era de uma família muito rica no Canadá, conseguiu comprar a sua liberdade e viveu esquecida com a família no interior do Canadá. Então, por isso nós vemos que essas personagens, essas piratas que foram personagens históricas que estão aí, mostram que sem trocar o seu sexo, porque não era possível fazer essas intervenções cirúrgicas, trocaram o seu gênero pelas vestes, alguma, como no caso da Hervor, pelo nome, mas as suas atitudes frente à comunidade, frente às pessoas, passou a ser de um homem, passaram a ser atitudes masculinas e de uma ferocidade ímpar. Em um dado momento da saga de Hervor, nós vamos ver lá que ela está com os seus piratas. Vejam bem, a saga fala que são piratas, ela está comandando piratas que chegam na ilha e os piratas estão mortos de medo. E ela fala para eles: vocês não parecem piratas, vocês não parecem homem, eu sou a única que tenho coragem de adentrar a ilha. E os piratas, dão o pira e a Hervor fica lá, covardes, estão indo embora, mas eu fico. Mostrando ali o quê? Que apesar de ser mulher, estar em roupas masculinas, ela demonstra uma coragem, uma intrepidez, uma valentia muito maior do que os homens que, ao primeiro susto, partem, saltam de banda e deixam Hervor sozinha na ilha. Então, para finalizar a nossa análise da saga de Hervor, afirmamos que a Hervor é uma guerreira transgênero por um
umas circunstâncias, em determinados momentos de sua vida, na sua trajetória literária, ela precisa trocar o seu gênero para realizar as suas façanhas. Então, essa foi a nosso vídeo sobre a saga de Herve. Então, muito obrigada, não se esqueça de dar o seu like no canal e assinar. Então, tchau, até o próximo.